Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um tema para que Deus possa, o Espírito Santo possa nos ajudar em mais esse tema. O tema é: Deus não suporta lágrimas. Interessante, né? Deus não suporta lágrimas. Vamos saber por quê? Vamos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Vamos ler 6 versículos, que diz o seguinte: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Povo de Deus, Judá e Jerusalém eram cidades que os reis da Assíria, do Egito, de Babilônia, invadiam para levar o ouro e a prata. Por isso que Deus fez essa prova com o rei Ezequias. Na verdade, Deus não queria recolher o rei. Deus queria provar a fé do rei. Vamos entender pelo Espírito de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Veja bem, uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa palavra, ela é muito forte. E o rei se assustou com ela, quando o profeta disse: ordena a tua casa. Deus mandou falar. Porque morrerás e não viverás. O rei não queria morrer. O rei queria continuar dominando aquela província. Porque ele sabia que estava na presença de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Quando o rei Ezequias ouviu as palavras que trouxe o profeta Isaías, ele ali já virou a cabeça para a parede e começou a orar. Veja bem no versículo 3. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Na verdade, o rei orava pouco e chorava muito. A oração do rei, nós acabamos de ler, agora no versículo 3, foi uma oração pequena, mas ele chorava muito. No
Salmos 30, o salmista Davi, no Salmos 30, versículo 5, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus não suporta lágrimas. Se chorar, imediatamente ele já providencia a resposta. Agora veja bem, no versículo 4, veja bem, o rei chorando. No versículo 4, sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, veja bem, o profeta entregou o recado de Deus e desceu imediatamente. Foi para o pátio, pegar a sua condução que ele veio e ir embora, voltar. Porque profeta de Deus é assim. Ele entrega a profecia, ele entrega o recado e sai. Ele não fica falando, não. Porque ele veio para entregar o que era de Deus. Então, ele estava no pátio, se arrumando para viajar, para voltar. Veja bem o versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, imediatamente Deus enviou o anjo e falou, Isaías, eis-me aqui, Senhor. Porque ele já havia entregue o recado. Eis-me aqui, Senhor. Então ele disse, Isaías, volta lá. Volta lá e fala para o meu servo lá, o chefe do meu povo, para o rei, que eu vi a oração dele. Veja bem, eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Veja bem, gente, como Deus se comove imediatamente quando nós estamos chorando, nos derramando diante dele. Ele disse, volta e falar para ele que eu ouvi a oração dele e vi. O que aconteceu? Quando Deus ouviu lá do trono a oração do rei, ele olhou e viu as lágrimas deles. A mesma coisa com a gente. Quando nós dobramos o nosso joelho, que começamos a orar e se derramar, comove ele, porque ele não suporta lágrimas. No versículo 6, o profeta continua falando, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Deu mais 15 anos ao rei Ezequias, e prometeu livrar ele do rei da Assíria, que estava querendo invadir a cidade de Judá. Veja bem, a oração, quando ela vem com o choro, como comove imediatamente o coração de Deus. Como Deus resolve imediatamente, ou na hora, ou no mesmo dia. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 30, versículo 5, ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus não suporta lágrimas. Veja bem, igreja. Às vezes a pessoa pergunta para outra, então, já recebeu a benção, meu irmão? Já recebeu a benção, minha irmã? Ah, não, recebi ainda não. Eu estou esperando com paciência no Senhor. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque não chorou ainda. O salmista, o mesmo salmista Davi, lá no Salmos 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas essa pessoa faz tempo que está orando, esperando com paciência. Mas quando a gente chora, se derrama
aí comove o coração dele e ele resolve no mesmo dia. Se a gente estiver se derramando diante dele durante a noite, durante a manhã, está a vitória nas mãos. Isso não é só no Antigo Testamento, não. Não é só Deus, não. O Senhor Jesus também. O Senhor Jesus também. Se chorar, ele resolve imediatamente. No nosso tempo, na era da graça. Vamos ver lá no livro de Lucas, capítulo 7. Vamos ver o que diz. Lucas, capítulo 7. Opa. Nós vamos ver o que diz a palavra. Lucas, capítulo 7, versículo... Ou melhor, o título é O Filho da Viúva de Naim. Veja bem. E aconteceu, pouco depois ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Veja bem, essa viúva já havia perdido o marido. E naquele dia acabaram de perder o filho. Então, essa viúva estava indo sepultar a coisa que ela mais amava, que era o filho dela. Mas ali houve um encontro com o Senhor Jesus. Vamos ver? Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Veja bem, presta bem atenção nesse versículo 13. E vendo-a, quando o Senhor Jesus bateu os olhos nela, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Quer dizer, com íntima compaixão, ele todo se moveu. Ele não suportou olhar para aquela mulher e ver aquelas lágrimas. Ele não suportou, Deus não suporta, Jesus não suporta. Se nós desce e se derrama diante dele, comove ele na hora ele quer resolver. Veja bem o versículo 14. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Então ele se chegou ao caixão, tocou no caixão, aquelas pessoas que iam trazendo o caixão parou, porque o mestre havia tocado no caixão, e ele chamou: jovem, levanta-te. Ele podia. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Nós podemos entender pelo Espírito Santo o que esse defunto começou a falar. Cremos que a primeira coisa que ele falou: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E o Senhor Jesus entregou à sua mãe. Com certeza, naquela hora, parou de jorrar aquelas lágrimas. Aquela angústia saiu. Aquele choro que não parava, parou, cessou. Por quê? Porque comoveu o Mestre. Por quê? Porque o Senhor Jesus também não suporta lágrimas. Se eu e você descer e se derramar, é na mesma hora, é no mesmo dia que Ele nos concede a vitória, que Ele nos concede a resposta, que Ele enxuga as nossas lágrimas. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês e nos veremos
nesse mesmo canal, num próximo tempo. Fiquem com Deus.